O que está por trás do fenômeno Rick Chester? O vendedor de águas que alguns meses atrás estava lá em Copacabana vendendo a sua água e hoje palestra em Harvard e é garoto propaganda do Santander. O que nós podemos aprender com essa história? Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato e a sacada de hoje é: o que está por trás do fenômeno Rick Chester? Quer entender um pouco mais o meu ponto de vista e como a gente pode utilizar isso a nosso favor? Então fica aí, mas antes, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail e ainda dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Para quê? Para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas e também avisar você sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Beleza? Vamos lá então, o que está por trás do fenômeno Rick Chester? Um conceito, primeiro, assim, esse cara é fantástico, ele me inspira demais. Eu já assisti sei lá quantas entrevistas e quantos vídeos desse cara, no The Noite, na Jovem Pan, com Caio Carneiro, com o Flávio Augusto, que ele publicou no próprio canal. Enfim, todas as vezes que ele conta a história dele, eu fico de verdade impactado e inspirado pela história dele, né? E o ponto crucial que eu vejo do sucesso dele e que qualquer um pode modelar e que na verdade poucas pessoas fazem é o quê? O controle da sua própria história. Quando ele diz que lá no início o pai dele chegou, quando a mãe dele estava no leito de hospital, chegou para eles, para todos os filhos e falou: vocês precisam estar preparados, e ele sacou que aquilo seria um mantra para a vida dele, eu preciso estar preparado para as coisas, ele estava controlando a história dele. Eu não vou falar de todos os aspectos da história dele, claro, mas se inclusive você quiser assistir apenas o trecho da história dele, sei lá, se é meio imediatista e tal, né? Vai no site da Jovem Pan, no YouTube, e tem um vídeo apenas com a história dele. E é fantástico, é incrível de fato a história dele, né? E o que é muito louco é que enfim, ele resolveu gravar o vídeo da água, foi quando mais uma vez, fora todos os pontos que ele vai contar, que ele conta na história dele, que você pode ir lá conferir, ele diz que uma pessoa simplesmente fez total desdém dele, falando: quem é esse cara para vir falar de empreendedorismo? Quem é esse cara para falar qualquer coisa de empreendedorismo? E aí ele, canalizando de forma extremamente eficaz a sua agressividade, né, a sua vontade de fazer acontecer, o que ele fez? Gravou esse vídeo e a vida dele se transformou, porque o Flávio Augusto fez o compartilhamento e por aí vai. Por quê? Porque aquilo impactou as pessoas de fato. Então o que é fantástico no Rick Chester é que ele sempre, independentemente da adversidade que ele estava passando, ele controlava a narrativa dele. E hoje o que a gente menos vê são pessoas controlando a sua própria história, controlando a sua própria narrativa. A gente, na verdade, deixa que os outros contem a nossa história, a gente deixa que nossos amigos, nossos pais, nossos inimigos, as pessoas que não gostam da gente, contem a nossa história. Porque como a gente deixa isso acontecer? Muito simples, a gente ouve o que todo mundo fala e toma aquilo como verdade. Ou seja, a gente leva aquilo para além do que de fato é. Ou seja, eu me importo mais com o que as pessoas falam sobre mim do que o que eu penso sobre mim, né? E é impressionante como o elemento mais persuasivo que existe é uma história. Então, quando nós contamos uma história, nós não só impactamos todas as outras pessoas, que sim, se conectam muito mais, como por exemplo, por que o Rick Chester impacta mais do que você? Não é porque ele é, sei lá, mais inteligente ou porque você não sabe o que ele sabe? Talvez sim, mas talvez não. Talvez você apenas nunca tenha contado uma história que te dê orgulho de contar e por isso você se sente inferior e na verdade não alcança resultados maiores, né? Então, mesmo que o Rick Chester lá na praia de Copacabana, na concepção da maioria das pessoas, não teria nenhum motivo para bater no peito e se orgulhar da própria história, ele sim controlava a sua narrativa, batia no peito, se orgulhava da própria história e olha onde ele está hoje, fazendo o quê? Contando a sua história. Então ele dá muitas sacadas fantásticas e só que o ponto das sacadas fantásticas que ele dá é o quê? É justamente a base que ele tem, que é a história dele, né? Então, o que eu mais indico para você é você, de fato, sair desse vídeo, sentar, escrever a sua história. Escrever a história que você se orgulha. Mas, Thiago, a minha história só tem merda, tem um monte de coisa que aconteceu que eu não me orgulho. Tá, mas é exatamente esses pontos de que você não se orgulha que vão fazer você se orgulhar
quando você tiver sucesso. O próprio Rick Chester foi assim. Se você pegar a história de muitas pessoas bem-sucedidas, o próprio Tony Robbins, que é considerado o maior coach do mundo, ele simplesmente se entregou à sua missão porque ele via que ele não queria que as pessoas passassem o que ele passou na infância dele, com toda a agressividade que rolou com a mãe dele e por aí vai. Então esse é o ponto. Controle a sua narrativa, controle a sua história. Conte a história com integridade. Não estou falando para você alterar fatos, eu estou falando para você controlar a percepção que você tem sobre os seus fatos, porque a única diferença que muitas vezes tem de um Rick Chester bem sucedido e um Rick Chester que não é bem sucedido, um Thiago Brigado que é e um que não é, você que é e você que não é o quê? O controle da sua narrativa. E aí eu te pergunto, quem está controlando a sua narrativa agora? As outras pessoas ou você? Então faça como Rick Chester, faça como qualquer outra pessoa que você considere bem-sucedida e que te inspire. Faz. Controle a sua narrativa, pois as pessoas vão se importar mais com o que você fala, vão se impactar mais com o que você fala e você vai se importar mais e se impactar com o que você fala. Controle a sua narrativa, pois isso sempre é o que fará a diferença para uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não tem sucesso. E aí, para você, o que está por trás do fenômeno Rick Chester? Vamos falar, vamos nos inspirar e de fato, se um dia o Rick Chester assistir esse vídeo, cara, parabéns pelo seu trabalho, você me inspira de verdade. Grande abraço e até o próximo vídeo.